Olá, gente, tudo bem? Olha só, não dá para virarmos a face, não dá para simplesmente ver essa notícia como uma coisa banal, natural, a naturalização da miséria, da fome, das necessidades, né, dos nossos brasileiros em situação de vulnerabilidade estão cada vez mais, né, relegadas ao boa sorte, né? Olha, que Deus cuide, seja o que Deus quiser, e ninguém quer assumir essa responsabilidade. Lembrando que o governo tem a obrigação, né, de cuidar dos brasileiros, independente de quem seja o presidente, de que ideologia defenda, de que forma ele vê a política de acabar, diminuir com a desigualdade social. Infelizmente, essa situação afeta muitos brasileiros. E um detalhe importante: não podemos culpar, atenção, vocês apaixonados de plantão, né? Porque tá meio complicado você falar algo e alguns não ficarem irritados. Eu não vou ficar alimentando aqui o fetiche de muita gente que virou fetiche agora, ficar reclamando de tudo que alguém possa sentir-se ofendido. Quando se fala do PT, quando se fala do PSL, quando se fala do presidente, quando se fala do lulismo, sempre tem aqueles afetados, né? Então, eu estou pouco me lixando para esses afetados de plantão que não tem compromisso nenhum com o Brasil, não tem compromisso nenhum com a situação brasileira e que, na verdade, o único compromisso é com sua ideologia, né, com sua babaquice pessoal de ficar defendendo ideologia e que eu estou certo. Como diria aquele programa de televisão, quem é mais antigo sabe, o macaco está certo? Pois é, estão dando arma para o macaco. E o que está acontecendo é isso. Mas vamos tratar de assunto sério, que se refere a que nos últimos 7 anos, isso inclui o governo do PT, isso mesmo. Eu agora fico cada vez mais me sentindo um otário mesmo, como muitos brasileiros que acreditavam piamente de que o combate à fome e à miséria no governo do PT estava conseguindo índices de quase eliminar a miséria no Brasil. Claro que nós temos consciência que para você acabar com a miséria, com a situação aí de desigualdade, é uma coisa utópica, não vai acabar, mas podemos diminuir bastante. E foi a imagem que o PT nos trouxe, dizendo que estava acabando com a desigualdade, acabando com a fome no país, e que, na verdade, não foi bem assim. Não tinha essa hiperimagem de algo que não era real. Né? Nos últimos 7 anos, isso inclui, né, os últimos anos do governo petista, 1 milhão de pessoas estão vivendo aí em extrema pobreza. Isso mesmo. Olha, para você saber, mais ou menos fazer uma ideia, abaixo da linha da pobreza, o cidadão vive com R$ 178 para um mês inteiro. Já imaginou? Não imagine, não. Se coloque num lugar em que hoje você só tem R$ 178 para passar o mês, com a família. Agora pense, reflita e se coloque no lugar, pelo amor de Deus, né? Tenha um ato de cidadania, né? De dignidade, de humanidade. Não adianta ouvir isso e dizer, poxa, que pena, né? Mas não foi o PT que disse. Não adianta ficar procurando culpados. Nós precisamos atender a nossa gente, são brasileiros, né? Então, imagine extrema pobreza e você viver com R$ 89. Você achou R$ 178 pouco? Imagine, então, viver em extrema pobreza com R$ 89 por mês inteiro. Imaginou? Se coloque no lugar de um pai de família. Se coloque no lugar de como alimentar sua família durante um mês com R$ 89. Se coloque no lugar de quem precisa comprar um botijão de gás. O obrigar a família a sair catando madeira e fazer um fogão a lenha dentro de casa, num barraco. Porque muitas pessoas que recebem esse valor, que conseguem esse valor, não tem uma casa para morar na grande maioria. É um barraco de madeirite mesmo. Só no Rio de Janeiro, né, que tem aí é uma capital, é uma cidade que tem um potencial turístico,
tem aí um potencial econômico, 886 mil vivem em extrema pobreza. Imagine então vocês como ficam aquelas pessoas que vivem em situação similar, né, igual, em cidades que não têm esse poder econômico, que a situação é muito mais complicada. Mas aí nós começamos a tentar naturalizar a situação. Se coloca no lugar dessa criança na imagem. Se coloca no lugar de uma pessoa vivendo nessas condições. Bom, situação de miséria, correto? Só que tem muitas pessoas que dizem: mas isso existe desde que mundo é mundo. Poxa, eu sempre encontro pessoas com argumentos, com frases, em que elas naturalmente dizem: eu não tenho nada a ver com isso. Vamos aceitar, a pobreza é assim. E não é comigo, não. Mas você não consegue se sensibilizar, estar sensibilizado com uma situação como essa? Né? Fica muito mais complicado quando nós viramos as costas para os nossos semelhantes. É um absurdo. Mas estamos aí completamente paranoicos, em grande parte, dando valor, né, a outras situações. Por exemplo, a notícia de que o Bolsa Família conseguiu reduzir 25% a pobreza. Então, se você imagina que a redução foi de 25% através do Bolsa Família, porque não conseguiu se atingir a um público bem maior. Se não conseguiu atingir a esse público bem maior, o fato se deve a, infelizmente, os desvios que o Bolsa Família. Recentemente foi descoberto aqui na Bahia um prefeito e a esposa que estavam recebendo Bolsa Família de maneira errada. Um prefeito e a esposa. E aí você acredita que o Bolsa Família é o programa errado? Bom, alguns argumentam que o Bolsa Família só serviu para impedir que o cidadão fosse produzir, trabalhar, correr atrás. É uma questão de ponto de vista. Para quem vive com R$ 89,00 apenas, eu acho que é a ajuda necessária. A partir do momento em que o Bolsa Família tira essas pessoas de situação de extrema miséria, extrema pobreza, aí tudo bem, o governo pode fazer um trabalho, um projeto, né, um processo de colocar, inserir essas pessoas no mercado de trabalho. Aí você diz, mercado de trabalho? Como? Se o mercado de trabalho, né, como é que tem um maior número de desempregados hoje? Não tem emprego para quem tem oportunidade e capacidade. Aquelas pessoas que têm aí a oportunidade de brigar por uma vaga, porque tem capacidade, tem formação, né? Não tem emprego. Imagine, então, para pessoas que vivem em situação de extrema pobreza, que não tiveram acesso à educação e ao estudo. Vamos abandonar essas pessoas, como se fazem presídios hoje, joga a chave fora e faz depósito de pessoas? Bom, é nessa hora que a gente percebe que o governo, o atual governo, pode não ter culpa realmente de algo que já vem acontecendo há mais de 7 anos. Porém, a obrigação dele assumir essa responsabilidade. Não se justifica de maneira nenhuma um governo que diz, olha, o problema quando eu cheguei já estava aí. Sim, mas é você que assumiu essa responsabilidade, falou aos 4 ventos que tinha capacidade para tal, resolver os problemas do país, e cabe a você, então, colocar em prática tudo aquilo que nos fez acreditar. Bom, enquanto isso, o STF conseguiu recusar a flexibilização do ECA. Havia uma proposta do partido do presidente de recolher as crianças que perambulam, né, menores de idade, perambulam pelas ruas. E aí se discutiu, olha, tem muitas crianças jovens que quando vivem nas ruas, o narcotráfico, o crime organizado, pegam essas pessoas em situação aí de desespero e colocam para trabalhar. E essas pessoas terminam aceitando, porque querem lutar pela sobrevivência, querem se alimentar, querem sobreviver no mundo de hoje. Bom, até aí a gente consegue entender esse projeto do PSL. Porém, quando se perguntou, e o que é que vai fazer? Não, vamos aprender e colocar essas crianças, né, reclusas. Pô, e aí tem um projeto, tem estrutura para oferecer educação, para reinserir essa criança
na sociedade, o que é que vai ser feito com essas crianças? Bom, aí não tem. O problema era só tirar das ruas. Esse tipo de pensamento, né, de higienização social, em que pobre, criança de rua, pessoas em situação que estão aí manchando a imagem de uma grande cidade, perambulando e dizendo que a cidade, ou cidade que tem o povo largado, abandonado, cheio de mendigos, não é simplesmente escondendo ou se livrando dessas pessoas que vamos resolver o problema do país. Mas nós nos deparamos, né, infelizmente, com assuntos mais importantes, né? Hoje, ao invés de tratarmos assunto como esse, vamos discutir se o filho do presidente vai ser embaixador, se ele vai conseguir realizar o sonho dele de morar nos Estados Unidos. Ele quer morar nos Estados Unidos, mas não pagando a conta, pagando aluguel, trabalhando. Não, ele quer ir como embaixador e que a gente pague essa conta, né? Basicamente isso. E que ele, estrategicamente, pode ser o elo de ligação econômica em que os Estados Unidos têm uma sede, né? É uma vontade visceral de explorar a mineração na Amazônia. Bom, e aí o presidente tem como filho dele o cara que pode servir como elo de trazer essas mineradoras americanas para que possa explorar aqui no Brasil. Olha, eu entendo, compreendo e aceito, né, a grande verdade de que os Estados Unidos é uma grande força econômica, um potencial econômico, mas estamos passando dos limites, né, em ser subservientes aos Estados Unidos, tentando agradar de todas as maneiras, facilitar que eles possam, né, tirar proveito do nosso país e em troca, até agora, os especialistas, os entendidos, economistas estão dizendo, bom, nessa troca está aparecendo a música do Luiz Gonzaga, uma para mim, uma para eu, uma para tu, uma para eu, uma para eu, uma para tu, uma para eu, uma para tu, uma para eu. É o que até agora a gente está conseguindo ver. Né? Nessa canção do Luiz Gonzaga, nos colocamos nessa de uma para eu, né? Só que esse eu não somos nós os brasileiros, são os Estados Unidos. O tu é que é o brasileiro e está ficando cada vez mais complicado. Aí, diante de tudo isso, o presidente fica calado. O presidente fala, aliás, é até complicado, a gente prefere que ele fique calado, porque muita gente já deu para ver que esse lance de se popularizar, falando barbaridades, mostrando aí que tem um linguajar povão, mas povão não significa estar falando bobagem, xingar, palavras de baixo calão, ser indelicado. O povão brasileiro, povão não é significado sinônimo de mal educado e de que somos grosseiros, né? Temos que dar uma compreensão maior ao significado povão. Infelizmente, o presidente está procurando uma popularidade dentro desse radicalismo, do extremismo, e que, olha, estou aqui para botar para gerar. Daqui agora vai ser assim. Não, o povão não se identifica com isso. A grande parte não. Né? O sinônimo está errado. Mas é conveniente o presidente ficar calado na hora que ele acha que é o momento, como, por exemplo, até conseguir que o seu filho seja o embaixador aprovado, né, por uma sabatina no Senado. Né? Então, ele acredita que é melhor ficar calado para não contrariar. Aliás, ficar calado foi o que disse também o Tasso Gereissati. Diz, olha, Bolsonaro, por favor, fica calado até a gente terminar aqui, né? Porque cada vez que você fala, você só cria atrito. E a gente consegue mais não do que sim. Por favor. E aí o presidente, olha, se fosse em outra situação, eu mandaria, falaria qualquer coisa para o Tasso Gereissati. Mas, como eu estou precisando, deixa eu ficar caladinho aqui. Depois, aí eu falo o que eu quiser. Como também a Tebet. A Tebet também diz, olha, presidente, não atrapalha não. Não atrapalha. E todo brasileiro, até o mais apaixonados pelo presidente Jair Messias Bolsonaro, sabe. Ele é um cara com boa intenção, é um cara natural, mas não se pode naturalizar, né, tanta bobagem. Até o cara mais apaixonado reconhece que o Jair Bolsonaro deveria ficar mais calado. Tanto que a popularidade do Sérgio Moro é maior do que a do presidente. Mas isso não se deve apenas à Lava Jato.
É porque o Sérgio Moro também, ele só fala quando necessário, pensa antes de falar, prepara um pronunciamento para a hora e o momento mais adequado e não sai atirando e falando bobagem tudo que vem à cabeça. E até os eleitores e os não eleitores do Jair Bolsonaro simpatizam com a atitude e o comportamento do Sérgio Moro. Seria bom que o presidente aprendesse um pouquinho mais com o Sérgio Moro. Aliás, o presidente, mais uma vez, recentemente falou que o grande herói brasileiro é o brilhante Ustra, um torturador. Ninguém concordou com isso. Uma grande parte não concordou com isso. Milhões de brasileiros não concordaram com isso. Apenas aqueles que, de plantão, e muitos recebem para isso, batem palma. E, consequentemente, os apaixonados cegos, o amor é cego, acham e dizem, olha, tudo que ele fizer, tá bom. Né? Sabe o seu namorado ou sua namorada que faz aquela coisa que não lhe agrada, mas você diz, olha, tudo bem, eu estou apaixonado, olha que bonitinho. Até quando faz algo nojento, é aceitável porque eu estou apaixonado. É assim. Agora, como o presidente diz que um herói nacional é um torturador, quando nós, por exemplo, tivemos uma professora, verdadeira heroína, naquela tragédia de Janaúba, em que ela lutou para salvar as crianças, os seus alunos, e ela morreu. Ela morreu. Morreu dando a vida para salvar a vida de crianças, de um louco que incendiou uma escola. Essa é a heroína. O conceito de herói é esse. É um conceito que não tem ideologia política. Não se defende militarismo, não defende nada. Para mim, esse é o herói. Então, o presidente já deu mais uma demonstração de que o conceito dele não condiz com a de muitos brasileiros. Enquanto isso, a gente fica aí nessa luta em que a ideologia fala mais alto, a visão econômica quase que unilateral, onde só os Estados Unidos levam vantagem, né? Estamos caminhando para isso, cada vez mais. Perdemos um valor, é o nosso Fundo Amazônico, porque o presidente insiste já nessa visão, a médio prazo, de que os Estados Unidos possam explorar a nossa Amazônia. Tudo indica para isso. As indicações do comportamento e o frigir dos ovos, no popular falando, caminha para isso. E perdemos um valor que o Brasil não estava fazendo. O Brasil não estava cuidando da proteção à Amazônia como se devia. Então, graças ao Fundo Amazônico, é que estava se gerando empregos. Esse dinheiro vindo da Alemanha era simplesmente, tão somente, para gerar empregos à população ribeirinha, para ONGs, que estavam gerando empregos que o governo não consegue gerar. A proteção que o governo não consegue fazer. E nós perdemos por capricho. Enquanto isso, a meta é que transformemos, como você vê nessa imagem, boa parte da Amazônia nessa situação. E depois de explorada, tchau, um abraço. É jogado fora, feito bagaço de laranja. Então, os apaixonados não têm um compromisso com paixão por ideologia nem partidarismo. Eu gosto de tratar do que nos afeta diretamente. Quando eu vejo situação de miséria, crianças chorando com fome, depois vamos discutir e penalizar quem causou isso. Mas até lá, vamos primeiro cuidar, salvar nossas vidas, salvar tantas vidas de brasileiros. Vamos valorizar ao nosso povo, ao invés de discutirmos futilidades, porque se vamos transformar Eduardo Bolsonaro em embaixador, é um assunto fútil e que pode ser a longo prazo, muito longo prazo, mas bota a longo prazo nisso, porque a prioridade são a vida das nossas crianças e do nosso povo. Bom, mas aí você diz, mas não foi o PT que disse que... Eu não vou ficar discutindo isso. Ah, mas não disse que fez, não fez? Olha lá o culpado. Bom, então, se puna. Que o partido aí perca o seu fundo partidário e seja investido para salvar essas crianças. Façam alguma coisa. Agora ficar nessa picuinha besta, improdutiva, de troca de farpas. Gente, passei do peso da idade disso, viu? Nós temos muito mais que lidar e conversar com pessoas inteligentes e comprometidas. Enquanto você ficar nessa balela de que, olha, ele fez pior, mas esse aqui é melhor. E o outro que fez isso? É um comportamento, um pensamento muito pequeno
e que não contribui em nada com esse país. Infelizmente, convivemos com pessoas assim, mas a maturidade chega. Com fé em Deus. Um abraço.